Imagina só, por milhares de anos, dois mundos gigantescos existiram lado a lado, sem ter a menor ideia um do outro. Hoje, a gente vai mergulhar no momento exato em que eles se chocaram. Uma história que começa com uma busca alucinada por riqueza e termina redesenhando completamente o mapa do planeta. É o começo da Era dos Descobrimentos e, ao mesmo tempo, o fim de impérios incríveis aqui nas Américas. Para começar essa história, uma pergunta que, olha, parece não tem nada a ver. O que esses três itens do nosso dia a dia poderiam ter em comum? Pode acreditar, a resposta vai nos levar lá para trás, milhares de anos no passado, para um continente que vivia completamente isolado do resto do mundo. Pois é, a resposta é o milho. Isso mesmo. Ele, processado de mil e uma maneiras, está em quase tudo que a gente consome. E essa planta, que hoje é a base da indústria de alimentos no mundo todo, foi um presente das civilizações que floresceram aqui nas Américas muito, mas muito antes dos europeus sonharem em chegar. Então tá, mas o que levou os europeus a se jogarem no oceano de forma tão desesperada? Para a gente entender essa colisão, primeiro a gente precisa entender o que acendeu o pavio, a corrida maluca pro Oriente. A gente está em 1453. Um evento simplesmente vira a economia europeia de cabeça para baixo. A cidade de Constantinopla, que era a grande ponte entre o Ocidente e o Oriente, cai. Fica sob domínio do Império Otomano. E, de repente, o comércio de especiarias, pimenta, cravo, canela, tudo aquilo que os europeus amavam, fica absurdamente caro e difícil. A rota foi cortada. Com isso, o objetivo virou uma verdadeira obsessão. Era preciso encontrar um novo caminho para as Índias, uma rota pelo mar que desse a volta no bloqueio dos otomanos e nos seus impostos altíssimos. O país que conseguisse isso não ia só continuar o comércio, ia controlar uma fonte de riqueza gigantesca, capaz de definir quem mandaria na Europa dali para frente. E essa busca toda não era só por tempero, não. Tinha uma ideologia econômica muito forte por trás, o mercantilismo. A ideia, no fundo, era bem simples. A riqueza do mundo é limitada, como se fosse uma pizza. Para um país ficar mais rico e poderoso, ele precisa pegar o maior pedaço possível, acumulando ouro e prata sem parar. E essa mentalidade tinha um manual de instruções bem claro. O metalismo criou uma verdadeira febre do ouro. A ideia de ter uma balança comercial favorável fez todo mundo sair procurando novos mercados. E para fechar o pacote, o colonialismo veio como a justificativa perfeita. Dominar novas terras para sugar as riquezas e fortalecer o país de origem, a metrópole. Bom, enquanto os europeus estavam nessa pilha, olhando para o leste, um mundo imenso e super complexo existia a oeste, um mundo do qual eles não faziam a menor ideia. E não era um mundo vazio, não. Pelo contrário, era um lugar cheio de gente, de cidades e de impérios. Pensa bem neste número, mais de 50 milhões de pessoas. Essa é a estimativa de quanta gente vivia nas Américas antes da chegada de Colombo. Não eram terras vazias, eram continentes inteiros pulsando, cheios de vida e com uma diversidade cultural impressionante. E no meio dessa multidão se destacavam civilizações de cair o queixo. Os maias, que eram gênios da astronomia e da matemática, chegaram até a usar o conceito do zero. Os astecas, que ergueram uma capital espetacular no meio de um lago. E os incas, que criaram um império gigantesco no topo dos Andes, todo conectado por estradas, cada um com sua própria genialidade. Então, com a Europa nessa busca frenética por riqueza e as Américas prosperando isoladas, o palco estava montado para um dos encontros mais dramáticos e transformadores de toda a história da humanidade. E essa colisão foi absurdamente rápida. Em 1492, acontece o primeiro contato. Menos de 30 anos depois, em 1519, Hernán Cortés já está cara a cara com o Império Azteca. E só 13 aninhos depois, Francisco Pizarro encontra os Incas. Numa única geração, os maiores impérios das Américas foram confrontados. Mas como foi essa colisão para quem já estava aqui? Definitivamente não foi um encontro pacífico. Foi uma conquista. E uma conquista extremamente violenta. Um relato asteca descreve o horror da queda da sua capital com estas palavras: dá para sentir a destruição que veio junto com os europeus. E aí fica aquela pergunta que ecoa até hoje. Como é que um punhado de conquistadores europeus conseguiu derrubar impérios com milhões de pessoas? A resposta não é simples. É uma mistura de estratégia, de sorte e de um inimigo que ninguém podia ver. A grande sacada não foi só a força militar, foi a inteligência política. Conquistadores como o Cortés foram mestres em perceber e usar as brigas que já existiam por aqui. Eles não conquistaram sozinhos.
Na verdade, eles lideraram verdadeiras revoltas, usando o ódio que outros povos tinham dos astecas como a sua principal arma. Então, vamos resumir os 3 fatores-chave. Sim, as armas de aço, os cavalos, tudo isso causou um pânico inicial. As alianças com os povos locais foram absolutamente decisivas. Mas a arma mais mortal de longe foi invisível. Doenças como a varíola viajaram na frente dos soldados, dizimando cidades inteiras e enfraquecendo os impérios antes mesmo da batalha começar. Foi uma verdadeira catástrofe demográfica. A queda desses impérios não foi um ponto final na história. Na verdade, foi o ponto de partida. O começo de uma nova era em que todos os continentes do planeta estariam pela primeira vez conectados. Para o bem e para o mal. Das cinzas dos impérios nasceu uma nova ordem mundial, baseada no que a gente chama de pacto colonial. E olha, vamos ser claros, de pacto, de acordo amigável, isso não tinha nada. Era um sistema de mão única, feito para drenar todas as riquezas das colônias e mandar direto para as metrópoles na Europa. E esse sistema deu pontapé inicial para uma troca global nunca antes vista. Alimentos nas Américas, como o milho e a batata, revolucionaram a alimentação do mundo e permitiram uma explosão populacional na Europa. Em troca, o velho mundo trouxe para cá seus animais, seus grãos e, tragicamente, as suas doenças mortais. O mundo nunca mais foi o mesmo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Hoje, quando a gente fala em globalização, em internet, em um mundo conectado, será que as raízes mais profundas de tudo isso não estão exatamente aqui, nessa conexão forçada, brutal e transformadora que, 500 anos atrás, uniu todos os cantos do nosso planeta pela primeira vez?